Viva está com a Hora da Verdade, numa edição especial. O nosso convidado é Pedro Nuno Santos, secretário-geral do Partido Socialista, a quem agradecemos a disponibilidade para aqui estar. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Maria Lopes. Bem-vindo. Justificou esta sexta-feira a abstenção do Partido Socialista no Orçamento do Estado pelo facto de o país ter tido eleições há pouco tempo, há 7 meses, e por não haver evidência que umas novas legislativas trouxessem um resultado substancialmente diferente. Pelo menos parte do argumento existe há meses. Se era para isto e se era para ter este argumento, não era possível ter anunciado a posição do PS há mais tempo? Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É claro que não, pela simples razão de que a opção do Partido Socialista foi encetar um processo negocial que tivesse também consequências do lado do Governo e, nomeadamente, as suas propostas. Portanto, se nós tivéssemos anunciado há vários meses que iríamos viabilizar o orçamento, não tínhamos dado uma oportunidade à negociação. E nós quisemos negociar. Para mim era sempre claro que o Partido Socialista não podia passar cheques em branco e, portanto, não pode, pelo menos com a minha liderança, viabilizar um orçamento sem que haja recuos por parte do Governo em matérias que são importantes para nós. E, portanto, tivemos que fazer um processo negocial. Mas o argumento eleitoral, quer dizer, está datado e é óbvio. Não podia ter havido outros argumentos do desígnio nacional, por exemplo? Independentemente de podermos invocar esses argumentos, era para nós importante que nós não dessemos um voto ao orçamento sem ter tido um processo sério de negociação. E foi isso que nós quisemos. Portanto, isso implicaria tempo. Não era compatível nós negociarmos e anunciarmos sentido de voto antes da negociação ser feita. Mas o Governo já recuou e já aceitou o IRS jovem há cerca de 2 semanas. Foi quase... Não poderia ter tomado essa decisão nessa altura, foi quase uma agonia estas 2 semanas já agora. De tanta troca de pressões, acusações. Não se poderia ter poupado a si próprio e ao PS? O orçamento foi entregue a semana passada. Quer dizer, eu não sei o que é que... eu tenho ouvido muitas análises com muito interesse. Mas quer dizer, o orçamento foi entregue a semana passada. Independentemente da negociação, independentemente da nossa decisão, nós não anunciamos um sentido de voto antes de conhecermos um orçamento de Estado. Mas era isso que ia fazer, na prática? Não era. Não? Não era, claro que não. Nós, quando muito, teríamos mesmo que chegássemos a acordo, nós tínhamos que esperar que o orçamento fosse entregue. Eu já fui ministro durante vários anos e cheguei a ser surpreendido no Conselho de Ministros pelo orçamento que era apresentado. Porque, obviamente, nós não negociávamos todas as áreas, tratávamos da nossa, íamos acompanhando as dos outros e, às vezes, havia surpresas no Orçamento de Estado. Portanto, quer dizer, o Partido Socialista, um partido responsável, que sabe o que é governar e sabe o que é um Orçamento de Estado, não anuncia um sentido de voto antes de conhecer o orçamento. O orçamento foi entregue a semana passada. Quer dizer, anda toda a gente, muita gente preocupada com esta coisa do timing, quando o orçamento é entregue a semana passada. E depois há outra dimensão que também é relevante. Esta era uma decisão complexa. Nós fizemos a ponderação de um conjunto de valores e de realidades, mas era uma decisão complexa para a qual não havia saídas óbvias. Isso implica tempo, implica auscultação do partido, implica reflexão. E depois, quer dizer, o timing é definido pelo PS, não é definido por mais ninguém. E para nós, este era o momento certo, depois do Orçamento de Estado, o partido, e depois de ter ouvido os órgãos do partido, eu anunciar aquela que vai ser a proposta que levaremos à Comissão Política Nacional. E há cerca de 3 semanas disse que preferia perder eleições do que abdicar das convicções. O que é que mudou ou de que convicções é que teve que abdicar para tomar esta decisão? Eu faço política com convicção e com convicções e acho isso muito importante. Aliás, vi também algumas críticas ao facto de um político agora se lembrar de ter convicções. Mas deixou algumas de lado, entretanto. Obviamente que nós temos a tal história, nós temos que escolher qual é a crítica que se faz a mim, que se faz ao secretário-geral do PS. Ou ele é intransigente e nunca muda, ou ele tem a flexibilidade necessária para, sem pôr em causa a matriz central dos valores e dos princípios do Partido Socialista, ter a capacidade para ler a realidade e também fazer os ajustamentos necessários para se aproximar dessa realidade.
E ficaram em portanto, causa esses valores. Vamos ver uma coisa. Este não é o orçamento do Partido Socialista. Nós nunca apresentaríamos um orçamento igual a este. Este é um orçamento que é a tradução financeira de uma política com a qual nós discordamos profundamente, na área da saúde, na área da educação, em várias áreas da governação. E foi com esse argumento que disse que começou por dizer que era praticamente impossível a viabilização. Mas nós não somos intransigentes, nem inflexíveis, e, portanto, temos o cuidado de olhar para o país, de sentir os anseios da nossa população, saber ler, saber ter a capacidade para, interpretando a realidade, ajustar aquelas que são as nossas posições. Não se é um bom político, nem se faz bem o seu trabalho, se nós não tivermos a flexibilidade para ler a realidade e sabermos ajustar a ela. Sem que isso signifique, peço desculpa, que se abandona a matriz essencial de valores do Partido Socialista. Isso nós não podemos fazer. Mas, obviamente, que há um espaço de flexibilidade. E não podemos ignorar que as eleições foram, de facto, há pouco tempo, e esse é um elemento importante da nossa, não é o único, mas da nossa decisão, obviamente. E depois o facto também, como já disse, de não se perspectivar que de umas eleições saísse uma maioria estável. E, portanto, entendemos que... Ficou com medo de poder ser derrotado nas urnas? Não foi isso que eu disse. Maioria estável para um lado ou para o outro. Independentemente de quem vencesse as eleições. Mas sente que podia haver uma derrota eleitoral para o Partido Socialista? Eu não estou certo disso. Eu não estou certo, sinceramente, disso. Eu vejo muita gente falando com certeza sobre isso. Nós não nos guiamos por sondagens e elas valem o que valem, mas a última dava o Partido Socialista à frente. Quer dizer... Por muito pouco. Mas dava. Mas dava. E nós não tivemos 6 meses a fazer acordos e a dar destino à margem orçamental que o governo do PS deixou. Não fomos nós, foi o governo. Aquilo que seria expectável era que o governo, ao fim destes 6 meses, ainda não tendo o desgaste da governação, pudesse ter descolado, disparado até. Isso não aconteceu. Quando foram feitas essas sondagens, se calhar esses acordos todos ainda não tinham chegado todos ao bolso dessas classes profissionais. É verdade, estamos a falar da última que foi publicada pelo Correio da Manhã. Questionava se não acha que este processo o fragilizou de alguma maneira como líder do Partido Socialista, se a dada altura não foi criada uma percepção de alguma desorientação e de inexistência de uma estratégia por parte do secretário-geral? Este processo seria sempre difícil para nós. Fosse qual fosse o resultado da nossa decisão, iria ser um processo difícil e sempre alvo de críticas, fosse qual fosse o caminho. Obviamente que nós, ao dia de hoje, podemos dizer, se tivesse feito daquela maneira, bom, como aquele caminho não foi testado, mas nós não sabemos. Mas não é isso que eu lhe estou a perguntar, é se, agora para a frente, se este processo todo não o fragilizou publicamente, até internamente. Vamos dizer, eu não tive 2 posições sobre o nosso sentido de voto no orçamento. Mesmo praticamente impossível, não é impossível. A partir do momento que nós... Mas dava a coisa quase como certa. Eu não dava a coisa nada como certa. As pessoas quiseram foi ir interpretando, que é uma coisa diferente. Eu nunca disse que íamos chumbar, nunca disse que íamos viabilizar. E, portanto, estávamos num processo negocial. Quando nós dissemos o que íamos fazer, que foi ontem, levamos a sério. Não andámos de trás para a frente, como outro partido faz em Portugal. Mas a posição do PS no orçamento não é errática. A posição do PS foi comunicada ontem. A posição do PS, quer dizer, do secretário-geral, foi comunicada ontem. E, portanto, não há nenhuma hesitação no processo. E já agora, porquê na véspera do Congresso do PS? No processo, obviamente, que nós temos de ir também sentindo a realidade. Ir fazendo a nossa reflexão, disponibilizando-nos para negociar. Esse é um processo que leva tempo. Portanto, não há fragilização nenhuma. O Partido Socialista conclui este processo com um sentido de voto. Há pessoas que concordam com ele e há muitas pessoas que não concordam com ele, mesmo dentro da nossa área política. Porque como não era óbvio qual era a melhor saída, é natural que dentro do Partido Socialista e mesmo fora, muitas pessoas tenham opiniões diferentes sobre o que devia ser feito. Pela razão que tem que ver com a complexidade da decisão que tínhamos em mãos. Vai ter uma comissão política substancialmente mais fácil, tendo em conta as posições que diversos dirigentes nacionais foram tendo, não é? Não sei, a Comissão Política Nacional tem mais de 70 membros,
do que os 5 ou 6 que falam em público. Portanto, eu não sei retirar Em essa público conclusão. e internamente. Até porque eu tive a oportunidade de reunir com um grupo parlamentar e na reunião do grupo parlamentar, ao contrário daquilo que eu ouvi, a divisão era clara. Não era nem mais para um lado nem mais para o outro, era uma divisão clara. Nas reuniões com os presidentes de federação também, havia opiniões para todos os gostos. E agora, que ninguém tenha dúvidas, porque essa é outra confusão que às vezes se faz. Diferença de opinião dentro do Partido Socialista não significa divisão do ponto de vista do poder interno do Partido Socialista. São coisas diferentes. E quem conhece... O partido não ficou dividido por causa disto? O partido tem, com diferentes militantes, tem opiniões diferentes sobre o tema. E, portanto, tendo opiniões diferentes sobre o tema, há uma divisão desse ponto de vista, de divisão de opinião. Agora, do ponto de vista do reconhecimento da liderança, do poder interno, quem acompanha o Partido Socialista sabe muito bem que não existe divisão no Partido Socialista em lado nenhum do país. Em lado nenhum do país, em nenhuma federação do Partido Socialista. Se a decisão tivesse sido o chumbo do Orçamento do Estado, provavelmente essa percepção era diferente. Não sei porquê. Eu não sei. Aquilo que Tendo em conta as diversas posições que dirigentes e não dirigentes, Francisco Assis, Fernando Medina, José Luís Carneiro, foram tendo sobre este processo. Susana, com todo o respeito que tenho por esses militantes, eu estou a falar de um partido que tem dezenas largas de milhares de militantes, é o maior partido português, com muitas conselhias, com muitas federações. Eu estou a falar de um partido, estou a falar do partido, não estou a falar da pessoa A, B, C, D ou E. Não estou a falar de um partido. E essas opiniões eram, de facto, muito diferentes dentro do Partido Socialista. E isso implicou... E diferentes da sua? Isso implicou... Não, a minha resulta também da auscultação, da reflexão, da ponderação de diferentes interesses e valores. E espera que com essa decisão, essas mesmas pessoas que tanto fizeram pressão para que a opção fosse pela viabilização, espera que eles acertem o discurso com a estratégia do líder? Com a sua estratégia? Que existe essa aproximação a partir de agora? Aproximação entre quem? Quer dizer, que eu não posso, como secretário-geral do PS, até por respeito para todo o meu partido, reduzir o Partido Socialista a 5 pessoas ou 4 pessoas. Quer dizer, mas deu-lhes muita importância no fim de semana nos seus discursos, quando falou nas pessoas, nos comentadores e etc. Portanto, foi o próprio secretário-geral que deu essa importância a essas vozes. Não fui eu, não. É que a memória é curta. É que nos últimos dias antes dos congressos eu cheguei a ter noticiários com 3 dirigentes seguidos a pressionar o Partido Socialista para viabilizar o orçamento. Não fui eu que inventei coisa nenhuma. Mas respondeu. E aliás, eu quero, já agora, sobre isso, dizer de forma inequívoca que eu sou um defensor radical do direito à liberdade de expressão, exercia sempre quando não era líder do PS e ela não está em causa. Agora, quando nós estamos no meio de um processo negocial, é importante que nós todos tenhamos consciência de que as nossas declarações têm consequências. E, obviamente, que se nós estamos num processo negocial, há declarações que, num determinado sentido, fragilizam a posição negocial do Partido Socialista. Eu sou secretário-geral do PS. A liberdade de expressão nunca foi posta em causa. No final do dia, cada um diz aquilo que entende. Incluindo o secretário-geral. Exatamente, incluindo o secretário-geral. Isso significa que essa pressão excessiva de alguns dirigentes do PS colocaram a sua posição em causa? Fragilizaram o seu poder negocial? Eu não vou me estender mais do que aquilo que aqui já disse sobre o tema. Quero só deixar claro que nós não podemos confundir o apelo a que nós tenhamos consciência da consequência do que nós dizemos com o coartar a liberdade de expressão, porque isso não existe. Cada um diz aquilo que entende. Ninguém está impedido. Ninguém, incluindo o secretário-geral. Por exemplo, Fernando Medina foi Ministro das Finanças e, portanto, tem um grande conhecimento de como é que estão as finanças públicas. Ouviu neste processo, ou seja, conversou com ele para tomar uma decisão? O Fernando Medina faz parte da Comissão Política Nacional e teve a oportunidade de intervir. Além de conversas na Quer dizer, vamos ouvindo o partido e vamos ouvindo diferentes pessoas e também nos órgãos as pessoas vão fazendo as suas intervenções de forma livre. E nessas diferentes pessoas, falou, por exemplo, com o António Costa sobre este processo ou não? Não, não se aconselhou com ele? Nos últimos tempos, não.
Há pouco dizia que o partido não são meia dúzia de pessoas, Não são. certo? É um facto. Mas Fernando Medina, Francisco Assis, José Luís Carneiro não são pessoas quaisquer. Estão todas ao mesmo nível, é isso? Eu peço desculpa, quer dizer, são quadros muito importantes do Partido Socialista, que tiveram alguns deles responsabilidades muito importantes na governação, e as suas opiniões são muito importantes para mim. Isto é, o secretário-geral do PS, eu sou influenciado por todas as opiniões dentro do Partido Socialista, por todas. Agora, eu peço desculpa, é para mim muito importante também ouvir os dirigentes do Partido Socialista que vocês não conhecem, mas que são dirigentes do Partido Socialista, eleitos pelos seus militantes para os representar. E esses são tão valiosos como estes dirigentes nacionais de que Eu peço falamos. desculpa, eu não vou fazer aqui uma hierarquia de militantes. Isso não existe. Nós temos dirigentes, temos militantes de base. Isto é um partido que Mas é um partido com quis dar com preferência estrutura. aos dirigentes de federação, por exemplo. Não quis dar preferência. Peço desculpa. Sim. Peço desculpa. Eu não quis dar preferência. Qual preferência? Eu ouvi os presidentes de federação, ouvi o grupo parlamentar, ouvi o secretariado nacional. Quer dizer, não há cá preferência de coisa nenhuma. Mas se foi influenciado por todos, na prática é possível identificar quem é que o convenceu ou qual é que foi o argumento que foi ali a pedra de toque? Quer dizer, eu ontem tive a oportunidade de dizer quais foram as razões que nos levaram disse há a pouco viabilizar também. o orçamento. Sim. Quer dizer, agora estou-me a pedir quem é que me influenciou mais. Acho que não. Quer dizer, não vos consigo ajudar aí. A decisão que tomou esta sexta-feira, imagino que o afaste da restante esquerda, quer do PCP, quer do Bloco. Essa relação com essa esquerda, com quem fez a geringonça, quebrou-se e pode colocar em causa, por exemplo, futuras aproximações, caso, por exemplo, das eleições autárquicas mais à frente? Eu espero bem. Ouviu o que disseram, por exemplo, dirigentes do PCP e do Bloco esta sexta-feira? Como é evidente e com naturalidade, respeito a opinião do PCP e do Bloco de Esquerda, como espero que também respeitem a do Partido Socialista. Eu julgo que as relações, nós temos aliás a obrigação de ter boas relações e de continuar a ter essas boas relações. Agora, o PCP, o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista não coincidem sempre em todas as matérias. Mas é que o PCP e o Bloco de Esquerda colaram ao centro-direita e à direita. Fazem mal, mas eu percebo a estratégia deles. Mas fazem mal, obviamente, porque não é credível, sinceramente, que o eleitorado que vote mais à esquerda ache que eu estou próximo do PSD. Ou que o PS está próximo do PSD. Isso não é credível e, portanto, parece uma estratégia errada, mas cada um segue aquela que entende. Mas não me respondeu se isto coloca em causa aquelas aproximações... Eu ia dizer, espero bem certo. que não. Quer dizer, espero bem que não tenha... Agora interrompia... Nada, era isso mesmo. Não, porque às vezes depois pode-se perder qual é que eu estou a responder. Aproximações, por exemplo, a nível de eleições autárquicas. Já abriu a porta, por exemplo, a Lisboa e creio que ao Porto também. Eu espero bem que isso não tenha essas consequências, que isso é mau, não é bom. E, portanto, há situações e há casos onde é preciso aliar esforços e nós devemos fazê-lo. Há pouco perguntei-lhe porque é que tinha anunciado esta decisão agora, praticamente na véspera do congresso do PSD. Quis-se, de alguma forma, antecipar a um fim de semana em que também iam zurzir muito nas orelhas do PS e que fariam muita pressão e havia toda essa Em primeiro lugar, crítica? Nós não temos medo que digam mal de nós nos congressos do PSD, que isso é o normal. E, portanto, Mas então porquê esta antecipação? Eu entendi que a importância da decisão merecia ser solenemente anunciada ainda antes da Comissão Política Nacional. E decidi fazê-lo na quinta-feira porque, por respeito para com o PSD, achava errado fazer na sexta, no sábado ou no domingo. Portanto, há uma prática, há uma praxe não escrita que o PSD não respeitou no último congresso do Partido Socialista, porque organizou uma grande convenção no domingo. Sim. Mas nós achamos que essa praxe faz sentido e por isso não quis, durante o fim de semana, fazer nenhum tipo de anúncio, mas queria de alguma forma destacar para lhe dar solenidade em relação
à comunicação que eu depois vou fazer dentro da reunião aos comissários políticos nacionais, decidimos fazê-la antes, quinta-feira, para não coincidir com o Congresso. Mas tinha segunda-feira à tarde para fazer. Tinha, mas achava que era preciso deixar a nossa Respirar posição. essa Exatamente, decisão? respirar o nosso anúncio. Diga-me uma coisa, afasta por completo uma crise política a partir desta decisão do Partido Socialista de abster-se no Orçamento do Estado? Ou o país pode ainda ter eleições antecipadas por outros fatores que, entretanto, ocorram? Por exemplo, que fatores é que poderiam... Não estou a antecipar nenhum, quer dizer, espero que não haja nenhuma razão para se criar uma crise política em Portugal, quer dizer, da parte do PS não será, quer dizer, agora nós não conseguimos antecipar tudo e portanto é um exercício que não é muito útil na medida em que nós não dominamos nem controlamos a realidade que é sempre incerta. Eu pergunto-lhe isto porque o Governo tem mostrado algum receio sobre a possibilidade de o PS, na discussão de especialidade da proposta de orçamento do Estado, ultrapassar ou deixar passar propostas de alteração que possam comprometer as metas do Governo. Isso não vai mesmo acontecer? Se estivermos a falar das metas orçamentais, não. Agora... O que é que pode ser ultrapassado, então? Agora, a especialidade existe para alguma coisa. Às vezes fico um pouco até preocupado com a forma como nós lemos aquilo que é um Parlamento. O povo português votou no Parlamento que tem a configuração que tem. Não quis dar a maioria absoluta a nenhum partido. Não quis dar a maioria absoluta ao PSD. Aliás, ficaram muito longe dessa maioria absoluta. O que significa que o Parlamento tem que, para se chegar a uma determinada posição, tem que haver negociação, tem que haver cedências, uns conseguem passar umas coisas, outros conseguem passar outras coisas. É assim a democracia. Não tenhamos que ninguém tenha a ambição de querer anular a especialidade. Isso não quer dizer, e por isso é que eu ontem tive a oportunidade de o dizer, que nós não poremos em causa o saldo orçamental que o Governo decidiu que quer ter. O Governo decidiu que quer ter um excedente orçamental de 0,3 e nós, no quadro da nossa liberdade, que é total, mas com esta restrição que nós nos impomos a nós próprios, nós vamos intervir na especialidade. Teremos ainda tempo para perceber até onde é que nós podemos ir, mas não nos vamos restringir para lá daquele que é um compromisso, que é garantir o saldo orçamental escolhido pelo Governo. Mas então admite poder fazer avançar medidas que o Governo esteja contra. Quais, por exemplo? Bom, nós ainda teremos que fazer a nossa análise. O grupo parlamentar ainda tem que decidir aquilo que quer levar à especialidade e por isso não quero estar a fazer nenhuma antecipação. Portanto, esse é um trabalho que ainda temos de fazer. Em torno de política fiscal, por exemplo? Ainda? Não quero antecipar nenhum tema para não estar a cometer então, nenhum e em erro. termos de estratégia, poderemos ver do PS aquilo que fez, por exemplo, que tentou fazer nesta negociação, ou seja, ali umas propostas com algumas contrapartidas, nós aceitamos isto desde que vocês aceitem aquilo. Nós não vamos entrar em nenhuma negociação na especialidade. Não quero que suscitar nenhuma dúvida. Nós vamos fazer a nossa avaliação, concluiremos muito provavelmente que há espaço para apresentarmos algumas propostas. No momento certo elas serão comunicadas ao país, mas não vamos entrar em mais nenhum processo negocial. Quer dizer, este episódio para mim está encerrado e, como eu disse ontem, para não criar sequer um novo tabu, não há diferença entre o nosso voto na generalidade e na votação final global, obviamente sempre com a ressalva de que não estamos à espera de nenhuma surpresa que resulte de uma aliança à direita. As negociações com a AD ou com o PSD terminaram absolutamente por aqui, ou seja, mais para a frente não haverá negociação sobre mais nada. Mas a especialidade é uma negociação também, não é? A especialidade, os partidos apresentam propostas e elas vão ser votadas. Umas são aprovadas e outras são chumbadas. E é isso que dizer faremos. que o PS no governo não negociava propostas de alteração com a oposição? Não, claro que negociávamos. Então? Mas não acho que neste momento haja espaço para isso. Não quer dizer que pode num determinado momento justificar-se, mas nós não estamos com esse espírito de estarmos agora a negociar. Nós já arrumamos o orçamento na medida em que dissemos que o vamos viabilizar.
Portanto, Mas ontem disse que o PS partia para este... com liberdade. Com toda a liberdade. Exatamente, não chegámos a acordo com o Governo. Mas então, como Isso quer é dizer que o quê? compagina Exatamente, essas duas sim. coisas que acabou de dizer? Significa que nós não estamos obrigados a votar tudo o que o Governo ou o PSD apresentam, ou obrigados a chumbar tudo aquilo que os outros partidos apresentam, ou obrigados a não apresentar propostas. Então, estamos livres. Estão livres, mas já se comprometeram com o resultado final. E com um determinado saldo orçamental. Isso significa que vão também aceitar tudo? Aquilo Não. que lhe for colocado à frente? Vamos ter que avaliar. Vamos avaliar as propostas que vão ser apresentadas, como se faz em todos os processos de especialidade. E o facto de já ter dito como é que é o resultado final, isso não vai coartar a sua liberdade na especialidade? Não há aqui uma contradição? O que eu não queria era que o país tivesse mais um mês em suspenso sobre aquilo que pode acontecer. A partir do momento que nós tomamos uma decisão, e por isso é que para nós era claro que a decisão que nós tomássemos para a generalidade seria a mesma decisão para a votação final global, mais uma vez com a ressalva de que não haja grandes transformações face à proposta do Governo, nomeadamente quando estou a falar de potenciais alianças à direita para aprovar algumas coisas. Nós teremos que fazer, quer dizer, nós temos sempre essa margem, mas o nosso espírito, a nossa vontade, o nosso compromisso é viabilizar o Orçamento de Estado. Mas e ficando confortável com questões, por exemplo, em áreas fundamentais para o PS, como é a saúde, com propostas como os benefícios fiscais para os seguros de saúde, o que é uma transferência de investimento do público para o privado? Nós somos contra. Por isso é que eu lhe pergunto. Nós somos contra. Está tudo confortável com essa não, opção? Nós somos contra agora, a partir do momento que nós não estamos a votar, a viabilizar este orçamento, porque consideramos que o seu conteúdo é bom. Nós estamos a viabilizar, ou vamos viabilizar este orçamento por outras razões, nomeadamente para evitar uma crise política quando tivemos umas eleições já há tão pouco tempo. Portanto, a nossa crítica ao orçamento continua. Este orçamento não é de PS, nunca será de PS e terá a oposição do PS. Então, isso pergunto-lhe, por exemplo, nessa questão dos seguros de saúde, como é que o PS vai votar? Nós somos contra. Não votaremos a favor, com certeza, votaremos contra. E a construção de 4 hospitais em PPP também votará contra? Nós vamos ter que avaliar as propostas e depois, no momento certo, nós anunciaremos. Mas, quer dizer, achamos mal que se continue a estimular a saúde privada quando nós precisamos é dos recursos públicos canalizados para investir no SNS. Isso é uma diferença muito grande entre nós e o Governo, que para nós é muito importante. O SNS é a maior construção coletiva deste povo, daquela que mais nós nos podemos orgulhar. Infelizmente, aquilo que nós vemos em toda a estratégia do Governo é uma desvalorização do SNS e um desvio de recursos para o setor privado. Aliás, é a estratégia política deste Governo para as mais diversas áreas, desde logo, por exemplo, para a comunicação social, na forma como pretendem tratar a RTP. Eu gostava de perguntar-lhe, Fernando Medina, que há uma semana aqui na Renascença avisava sobre a possibilidade de que é significativa a probabilidade de o país voltar aos déficits já em 2025. Não tem essa percepção, imagino. Ou tem? O Fernando Medina foi um Ministro das Finanças, tem experiência e capacidade e, portanto, eu dou credibilidade àquilo que diz o Fernando Medina sobre o orçamento. No entanto, nós de alguma maneira temos que, tendo essas dúvidas, esperar que o Governo esteja a ser sério no documento que apresenta e esteja seguro do documento que está a apresentar à Assembleia da República. Mas aí, o falhar nessas metas é uma responsabilidade do Governo, que promete ao Parlamento e ao país um excedente orçamental de 0,3. Se isso não se verificar, isso é uma falha gravíssima do Governo. E se houver excedente orçamental, vai ser por culpa do Partido Socialista. Ou seja, vai funcionar a favor do Partido Socialista, se houver o tal excedente orçamental. Porque na especialidade isso foi acautelado. Sim, nós não queremos ser responsáveis
por não termos o saldo orçamental que o Governo prevê ou deseja ter para o próximo ano cumprido. Nós não seremos os responsáveis por qualquer desequilíbrio nas contas públicas. Nós não queremos ser responsáveis por um desequilíbrio nas contas públicas. Portanto, há a haver, a responsabilidade é do Governo. Porque fez mal as contas. Fez mal as contas, ou jureu mal, quer dizer, não será por causa do Partido Socialista, com certeza. A partir de agora, como questionava há bocado, não irá negociar mais nada com o Luís Montenegro, ou há a possibilidade de coisas que ponham, como diz, ponham em causa a democracia, que essas negociações possam vir a acontecer? Eu sempre defendi que nas áreas de soberania há um espaço enorme que no qual deve haver trabalho em conjunto com o outro maior partido, nomeadamente com o PSD. Por isso, há matérias para as quais é essencial que haja estabilidade no tempo, previsibilidade, e isso deve ser trabalhado entre o PS e o PSD. Nós nunca excluímos que em matérias de soberania se deva promover entendimentos. E, portanto, Justiça, por exemplo, que abriu a porta. Na justiça, na defesa, política externa, Sistema eleitoral. segurança interna. No sistema eleitoral nós não temos nenhuma intenção de o alterar, portanto, aí não, mas quer dizer, mas em todas as outras áreas há disponibilidade para nós, porque qualquer mudança nas áreas de soberania exige um consenso alargado da sociedade portuguesa. Este foi sempre o nosso entendimento e é o meu entendimento. Agora, nas outras áreas, nas áreas económicas e sociais, a distância do PS face ao PSD é enorme e ela não tem diminuído. Porque quando nós olhamos para o Governo, nós vemos o Governo muito mais próximo em matérias económicas e sociais da Iniciativa Liberal e do Chega do que do Partido Socialista. O caminho que o PSD tem feito nos últimos anos nessas matérias é de afastamento do centro político. E aí distanciam-se muito de nós e aí será muito difícil nós termos entendimento nessas áreas. E na questão da TAP, por exemplo, no dossiê da TAP, há aqui caminho para se fazer conjunto? A nossa posição é conhecida e o Governo não vejo que o Governo tenha condições para fazer aquilo que quer. O Partido Socialista não defende a privatização da maioria do capital, antes pelo contrário. E eu sinceramente não vejo que o Governo tenha parlamento para privatizar a maioria do capital da TAP, mas não posso falar E daí a pergunta se há caminho para fazer para uma privatização parcial. Aí sim, eu sempre defendi... Montenegro também já abriu a porta a isso, não é? Abriu a porta porque tem que abrir, porque na realidade, a não ser que o Chega altere a sua posição, e essa é uma hipótese que nós estamos todos habituados, que a hipótese do Chega mudar de opinião é muito forte, mas em matéria de TAP, o Chega foi sempre contra a sua privatização. Quer dizer que o Governo não tem uma maioria no Parlamento para privatizar a maioria do capital. Abrir o capital da TAP a privados, nós sempre defendemos, eu sempre defendi. E se há esse ponto em comum, a pergunta é, e já alguma vez falou com o Primeiro-Ministro sobre isso, Não sou e tem falado em geral com o Primeiro-Ministro? Não sou eu que tenho que procurar o Primeiro-Ministro para lhe falar sobre o que é que o Governo quer fazer com a TAP. E têm conversado? Ou seja, em que pé é que estão as suas relações com o Primeiro-Ministro? São boas. O Partido Socialista tem o líder do PS e o PS tem uma relação institucional com o Governo. Nós somos um partido institucional, Eu perguntava-lhe as suas, exatamente, as minhas com o são Luís boas. Montenegro. As minhas E são aquilo boas. que há é apenas aquelas reuniões que vemos, já que têm uma percepção um bocadinho diferente de como é que são os contactos. Uns querem, de um lado, quer-se esses contactos mais discretos e de outro querem-se mais públicos. O Partido Socialista não vai entrar nessa polémica. O líder do PS, o líder da oposição, do maior partido da oposição, tem uma relação institucional com o Primeiro-Ministro. E naquilo que nós entendemos que deve ser público é, o que não deve ser público não é. É assim que se deve trabalhar e há uma relação de confiança. O que significa que há uma relação que não é pública. Há uma relação de confiança que nós levamos a sério e que é muito importante para a estabilidade do nosso país e da nossa democracia. E há áreas fundamentais da vida política e nacional que precisam de reserva, nomeadamente entre o líder do maior partido da oposição e o Primeiro-Ministro. Nós entendemos que as reuniões de negociação do orçamento deveriam ser públicas por razões de transparência e o tempo vem-nos a dar razão.
Semana passada, o Observador escreveu que o líder do Partido Socialista terá dito, no final de uma reunião com os deputados do PS, que só sai da liderança do partido depois de ser primeiro-ministro. Isto é assim, não há uma crise interna que o tire da liderança do Partido Socialista? Isso não existe. Nós tivemos eleições para as federações há muito pouco tempo. Temos uma situação interna absolutamente consolidada. Portanto, não... Então, porquê que tive necessidade de dizer uma coisa destas? Eu não estou a confirmar o que disse ou deixei de dizer numa reunião, acho até... Eu não posso, quer dizer... Posso pelo menos dizer que as reuniões do partido e dos órgãos do partido deviam ficar dentro do partido. Posso Só dizer à porta isto. fechada, sim. Embora os jornalistas gostem de saber e consigam saber, não acho bem, não é? Não acho bem, porque nunca se pode relatar na totalidade o que cada um disse e, portanto, também não é correto nem justo selecionarmos partes do que cada um disse. E, portanto, não vou comentar aquilo que dizem sobre o que eu disse ou não numa reunião. Mas isto mostra que tem ainda esperança de chegar a primeiro-ministro. Então, mas eu estou a liderar o PS para quê? É para isso, exatamente, obviamente. Nós queremos, Só não sabem quando, nós é queremos isso. construir um projeto de progresso económico e social com o país, com os portugueses, para liderar Portugal e para transformar o nosso país. Aquilo que se percebeu nestes 6 meses é que nós temos um governo que vai fazendo a gestão política ou eleitoral e não tem um projeto para o país. E se não acontecer? Eu não trabalho nesse cenário. Eu trabalho no cenário do Partido Socialista renovar-se, avaliar o que correu bem, o que correu mal, encontrar novas respostas, mobilizar o povo português para, obviamente, nós construirmos um projeto de futuro e vencedor para Portugal. Disse que quer fazer isso no próximo ano. Isso significa que, olhando aqui para o calendário, o governo da AD tem já assegurado a governação durante 2025, a não ser que haja aqui qualquer tropeção imprevisto. Depois, até março de 2026, não será possível convocar eleições, mas há um orçamento para 2026 que é preciso ter aprovado. Vamos começar já a falar dele. Não, já lá vamos, até porque ontem disse uma coisa interessante. Mas essa renovação que quer fazer no próximo ano é já preparar-se para umas possíveis legislativas antecipadas no verão de 2026? Nós governamos durante 8 anos. O Partido Socialista agora está na oposição. Deve aproveitar este período para repensar as suas políticas, o seu programa, conseguir Quer ganhar tempo. conseguir atrair. Não é isso. É prepararmos um projeto novo, um projeto... Não é refundar o PS. É renovar programaticamente. Nós, em cada ciclo, depois de cada ciclo de poder, o Partido Socialista foi capaz de se renovar programaticamente, atrair novos quadros. Esse é o trabalho que eu terei de fazer e liderar durante o Que próximo não ano. teve tempo até agora. Nós estivemos num contínuo, desde a eleição interna até ao orçamento, muito intenso. E nós precisamos, e vamos aproveitar este tempo para fazer aquilo que é preciso. E daí a do ponto de vista pergunta, do PS. 2025 será essa preparação para almejar chegar ao governo o mais rápido possível? O Partido Socialista tem que estar sempre preparado para isso, não é? E por isso vamos fazer isso durante o próximo ano. Não estamos a pensar em nenhuma data em concreto para eleições, mas temos que estar preparados, seja para qual for o momento. O orçamento de 2026 será de facto difícil. Ontem disse que só falaria, na quinta-feira, disse que só falaria do orçamento de 2026 quando ele entrasse no Parlamento. Isso é reconhecer que se calhar este processo de indecisão sobre o orçamento de 25 foi um bocadinho um erro, não? Não. Este Então foi o quê? este processo seria sempre único. Porque, obviamente, estamos próximos. Eu acho, e tive a oportunidade na quinta-feira, explanar aquela que é a minha visão sobre a relação entre o PS e o PSD e sobre aquela que deve ser aquilo que é o normal do Partido Socialista em relação a orçamentos de Estado de governos do PSD. E aquilo que nós quisemos dar uma oportunidade, obviamente, de viabilizar. Quando nós aceitamos negociar, é porque aceitamos a possibilidade... É porque essa porta está aberta. A porta está aberta, obviamente, mas dependia de uma negociação. Agora fazemos uma avaliação diferente do próximo ano da que fazemos deste e, para mim, é claro,
não falarei do orçamento para 2026 até à sua entrega na Assembleia da República. E daqui não vou sair. Sim, e até porque nessa altura já as eleições já não terão ocorrido apenas há 7 meses, mas há 1 ano e 7 meses. Já agora, porquê é que fez questão de dizer que tinha escolhido o seu timing e que eu não sou impulsivo? Estava a tentar estava a tentar mudar essa percepção que muita gente, que a maior parte do país se calhar tem de si. Bem, a maior parte do país eu acho que é excessivo. Não fizemos nenhuma sondagem sobre isso, é um Não quer dizer que a facto. Maria Lopes não possa achar isso. Sim, não só eu, mas... E os meus adversários. Não, porque quer dizer, às páginas tantas, as pessoas têm que se entender qual é que é a crítica que fazem. Não podem dizer, porque é que demorou tanto? E ao mesmo tempo dizer que é impulsivo. Isso não existe. Nós demoramos a tempo que era necessário para negociar, auscultar, refletir e esperar que o orçamento fosse entregue. Isso não, portanto, foi uma graça também, como é evidente. Tem falado muito do lançamento dos Estados Gerais, até agora ainda não aconteceu. Mas podemos falar sobre isso, porque esse é um problema em Portugal, que é confundir decisão com impulsividade. Isso é um problema nacional. No seu caso, Isso é um dos problema vários nacional. exemplos, não é nada de impulsividade. Não, porque o exemplo que dão é um mau exemplo, não é? Porque o país já tinha estudado 17 localizações, já não havia mais nada para estudar. Em relação aos Estados Gerais, vão acontecer quando? Com quem? O que é que vai... Quando terminar o processo orçamental, nós vamos lançar os Estados Gerais. Em princípio, no início do próximo ano. Até lá traremos novidades sobre o processo, sobre a forma como o vamos construir, quem o vai, qual é a equipa que vai coordenar e gerir todo o processo. Teremos o tempo certo para fazer nós precisamos de arrumar com este tema, para depois prepararmos essas duas grandes missões do PS para o próximo ano, que são as autárquicas e os Estados Gerais. E nessa coordenação vai ser uma coisa interna do Partido Socialista ou vai abrir o PS, gente da sociedade civil, independentes? O nosso objetivo é conseguir encontrar novos quadros que se vão formando, que se vão fazendo nas mais diversas áreas e que, pensando próximo da social-democracia, do socialismo democrático, possam trabalhar connosco, ajudar-nos, mesmo não sendo militantes, claro. Nós temos esta vontade de renovar, é também de atrair novos quadros ao PS, considerando muito que muitos deles não são do Partido Socialista, não são militantes, mas que nós queremos obviamente integrar, ouvir, envolver, porque essa é a única maneira de nós conseguirmos ter pensamento novo e ter um programa novo, respeitando o quadro de princípios e de valores do PS, mas com respostas novas para desafios novos. E respostas novas para alguns desafios antigos que ainda não foram vencidos. Vamos mudar de tema. No fim de semana passado, num dos discursos que fez às federações, deixou a garantia de que o partido apresentará um candidato forte, por exemplo, para vencer no Porto as próximas autárquicas. Também disse, depois no final, aos jornalistas que Manuel Pizarro, ex-ministro da Saúde, seria um bom candidato. É coisa que já está fechada? Não. Ou... Sim. É porque há outros interessados, provavelmente, como José Luís Carneiro, nesta Câmara do Porto. Essa decisão ainda não está tomada, mas Sim. eu espero que em breve possamos tomar para começarmos a preparar a alternativa para a Câmara Municipal de Porto. Em breve significa? Qual é que é o calendário que tem na sua cabeça para isso? Não quero de dar prazos e depois ultrapassá-los, isso não é avisado. Mas quero... até ao final do ano, se calhar nem tanto, termos esse processo, pelo menos internamente, fechado. Acho importante para nós podermos avançar com um projeto para a Câmara do Porto. Acho que o Partido Socialista... Manuel Pizarro, novamente. Não está fechado. O José Luís Carneiro é hipótese. Nós temos vários nomes que são hipóteses. Mas falou livremente de Manuel Pizarro. Gostava que, por exemplo, sobre José Luís Carneiro... Eu não falei com jornalistas no final de nenhum congresso. Acho eu. Sobre Manuel Pizarro falou. Dizendo que era um bom candidato? Não? Deve ter sido uma entrevista em que me perguntaram. Eu disse que o Manuel Pizarro é bom candidato, José Luís Carneiro é bom candidato, Fernando Araújo é bom candidato.
Portanto, nós teremos ainda tempo, mas não destaquei ninguém. Né? E em Lisboa, já perdeu a esperança Não. que Duarte Cordeiro seja uma hipótese forte? O Duarte Cordeiro é mais ou menos, quer dizer, acho que é público, portanto não tenho essa disponibilidade. Ainda havia alguma expectativa de que ele pudesse ser convencido pelo secretário-geral? Eu não tenho essa disponibilidade. Agora, há uma coisa que vos posso dizer, tenho dito, acho que quem olha para Lisboa percebe rapidamente que Lisboa está a marcar passo. Nós não temos um presidente de Câmara com uma visão para a cidade e temos problemas que são inaceitáveis, incompreensíveis numa capital. Nós temos um problema gravíssimo de higiene na cidade de Lisboa, que é incompreensível. Uma cidade como esta, como uma capital do país, é uma vergonha para todos nós. E depois temos também uma cidade com outros problemas, aos quais até agora não foram dadas... turismo, por exemplo. Uma cidade intransitável, basta chover um bocadinho para ninguém conseguir circular na cidade de Lisboa, e nós não temos um projeto de futuro para a cidade. Mas o problema do trânsito não é de agora. Não é de agora. Não é de agora. Não é de agora. Mas nós temos outras... Não é de agora, Maria. Não é de agora. Não é de agora. Lisboa. Mas se nós temos um Presidente de Câmara que até agora não apresentou nenhuma solução, não tem nenhum projeto para resolver estes problemas, bom, não faz sentido continuarmos a perder tempo com Carlos Moedas. E nomes como Alexandra Leitão ou Mariana Vieira da Silva seriam nomes para resolver esses problemas? São dois bons nomes. Vamos a falar de duas militantes dirigentes do PS, duas mulheres com uma grande capacidade, com uma grande inteligência, com um trabalho executivo. E por isso qualquer uma delas, não tenho a menor dúvida, que dariam uma grande Presidente de Câmara. Não. Têm visão, têm mundo, têm uma grande preocupação social, sabem quais são os problemas da cidade de Lisboa, são de Lisboa, conhecem bem a sua cidade, têm experiência política, capacidade e competência para gerir bem e liderar um projeto interessante para a cidade de Lisboa. Tendo em conta todos esses problemas de que falou, acharia normal então que o Partido Socialista em Lisboa, no próximo orçamento municipal, tivesse uma votação diferente daquela que teve até agora, que foi viabilizar os orçamentos de Carlos Moedas? Se o Partido Socialista local e o PS de Lisboa vai fazendo as suas avaliações, eu não estou a acompanhar, eu não acompanho diretamente as reuniões de Câmara e os documentos, não analiso os documentos que são apresentados, portanto não posso estar a fazer nenhum juízo crítico sobre a forma como os dirigentes dos eleitos do PS fazem o seu trabalho. Tenho a certeza que fazem o melhor e fazem a melhor avaliação e tiram as melhores conclusões. Agora temos um novo presidente de Conselhia também, um novo presidente da FAUL, é tudo diferente. E teremos no momento certo também um líder de um projeto para a Câmara Municipal de Lisboa e por isso há um novo ciclo em Lisboa a iniciar-se a breve prazo, quer dizer, com alterações na estrutura partidária e depois com candidatos. E em Coimbra tem-se falado muito em Ana Abrunhosa, há diversos jornais regionais que a dão como certa para a autarquia de Coimbra. É possível? Eu não quero... começou a fechar dossiês? Eu não quero ser desagradável convosco, porque, quer dizer, porque podia, se nós estivéssemos noutro momento, poderia estar a dar uma notícia ou dar notícias. Não é esta a altura ainda para o fazer. Há uma coisa que quem vive em Coimbra, quem ouve as pessoas de Coimbra, sabe que o descontentamento em relação ao atual Presidente de Câmara é generalizado. E há ali uma grande oportunidade para nós podermos mudar Coimbra. Coimbra tem todas as condições para ser uma cidade de topo no país. Não tem uma autarquia à altura. Eu não sei se a Ana Abrunhosa será ou não candidata, teremos esse momento. Tenho a certeza da capacidade de trabalho, de realização da Ana Abrunhosa. Para mim, eu trabalhei com ela no governo, era uma ministra com uma grande capacidade de fazer, de realizar, e se ela, se for essa a sua ambição e também a sua vontade e a do partido, se tivéssemos essa oportunidade, eu não tenho a menor dúvida que Coimbra ia disparar. Não tenho a menor dúvida, porque Coimbra tem todas as condições para isso. Não tem, é o líder certo, para já. Em relação às presidenciais, disse na passada semana que António José Seguro era um bom nome também. Acrescentou António José Seguro à lista.
Eram vários nomes. Eram vários, é verdade. Mas enfim, fez parte Prenderam-se a um, fez mas- parte de um. Não, porque os Falei outros de já. Os António outros já. Vitorino. Que António eram Vitorino não tem nomes, estado na eram nenhuma nomes já, sondagem. eram nomes já Ana falados, Gomes já mas tinha sido, Augusto Santos Silva sim, mas quer dizer, Sim, não, mas não, no seu tenho- caso- não enunciei nenhuma preferência. Peço desculpa. é Maria. verdade, é verdade. Estou a dizer que juntou à lista de presidenciáveis. Na verdade, fez parte de um grupo que tirou António José Seguro de cena. Que sentido é que faz agora apresentá-lo nessa lista de presidenciáveis? Eu Foi só acrescentar mais um nome? Eu só quis enunciar nomes que considero que são O património socialista são que bons nomes. faria sentido em Belém. As nossas discordâncias ou até divisões do ponto de vista de poder internas não marcam as nossas relações para sempre. Isso não existe. Quer dizer, há muitos momentos em que eu estou em discordância com um membro, um militante do PS, um camarada meu, e noutra matéria a seguir estarmos juntos. Quer dizer, isso é a vida de um partido. Não quis destacar ninguém, até porque o Partido Socialista não apresenta candidatos. As candidaturas dependem dos próprios. Aquilo que me comprometi, isso foi também uma decisão no próprio processo interno eleitoral no PS, que é a ideia de que o Partido Socialista deve apoiar de forma clara e inequívoca um candidato. Que seja militante do PS? Que seja da nossa área política. Não quero sim. nos fechar a uma... Isso significa que, em caso algum, o PS poderia apoiar uma eventual candidatura, por exemplo, do Almirante Gouveia Melo. Não, eu Estaria fora de causa. Repito pela positiva que o Partido Socialista deve apoiar um candidato da sua área política. E Gouveia Melo, de que área é que acha que é? Não sei. Acha que é do PS? Eu quer dizer... Ou acha que não é do PS todo? Bom, é uma coisa, eu não quero ser desagradável para ninguém. Eu não conheço o pensamento político do Almirante Gouveia Melo, quer dizer. E é muito importante quando nós apoiamos alguém, acreditarmos e conhecermos qual é o pensamento e o posicionamento político desse candidato. Quer dizer, com todo o respeito, não tenho... Isso significa que alguns desaires presidenciais que o PS teve nos últimos tempos foi porque não fez essa avaliação antes disso? O Partido Socialista não tem apoiado candidatos de forma, não é? Quer dizer, e eu acho De forma oficial não isso tem, não tem ajudado. Se nós não somos um partido com a dimensão do nosso, que ofereceu ao país nomes como presidentes da República, como Mário Soares e Jorge Sampaio. E eu digo isto porque, de facto, permite a dimensão destes dois Presidente da República, aumentam a nossa responsabilidade. A responsabilidade do PS apresentar e apoiar nomes fortes para a Presidência da República. E essa responsabilidade nós temos. E por isso nós queremos apoiar. Acho que no passado o facto de nós não termos tido candidaturas óbvias do PS não ajudou a que um candidato da área da esquerda, do centro-esquerda, pudesse ganhar eleições. Pelo menos facilitamos o trabalho do centro-direita e da direita. Essa divisão à esquerda. Não colocou Francisco Assis nesse lote. Francisco Assis já foi diversas vezes proposto por vários militantes do Partido Socialista como presidenciável. Eu não quero excluir ninguém. Quer dizer, se me começarem a perguntar por acrescentar vários nomes, eu vou dizer que sim, quer dizer, porque não quero estar a excluir ninguém, não posso fazer isso. Francisco Assis foi eleito agora para o Parlamento Europeu, foi alguém muito importante para a minha eleição interna, como sabem. É alguém de quem eu tenho uma relação política. Não se afastaram, entretanto, por causa desta questão. Acho do que ele teve a Orçamento do oportunidade de dizer já isso. Nós temos o Francisco Assis é um homem livre, tal como eu sou, e sempre respeitamos um no outro a ousadia, porque às vezes parece que é a ousadia de nós defendermos as nossas posições, e o Francisco Assis faz isso. Não mandou calar, não foi um dos que mandou calar. Eu não mandei calar ninguém, eu disse o que achava. Não disse que eles tinham de estar calados. Mas pronto, eu não vou voltar a esse tema. Apenas dizer que a minha relação com o Francisco Assis é ótima. Isso não quer dizer que nós pensemos sempre o mesmo. Não. Há muitas matérias sobre as quais nós pensamos diferente, mas isso não abala. Quer dizer, porque é normal que duas cabeças em muitas matérias não pensem tudo igual.
Cada cabeça a sua sentença, Mas portanto. Francisco Assis foi muito importante na minha eleição e continua a ser muito importante para mim. Está terminada este Hora da Verdade, é uma edição especial que passa este sábado. O nosso convidado foi Pedro Nuno Santos, é secretário-geral do Partido Socialista, já com uma decisão tomada sobre o orçamento do Estado que o Partido Socialista deverá viabilizar na generalidade e na votação final global. Este programa teve a ajuda de duas Beatriz Pereira na gravação vídeo e também Beatriz Garcia na gravação áudio. Regressamos na próxima semana. Muito obrigado.